Imagine essa situação, um jogador ser contratado por um time sem nunca ter entrado em campo, ser odiado pela própria torcida. Para piorar, conviver com esse ódio todo por causa da sua religião. O Radar Peleja de hoje conta a história de quando um clube judeu conservador resolveu contratar jogadores muçulmanos. Primeiro, para entender esse rolo, eu preciso te explicar o que é esse clube. O Beitar Jerusalém foi fundado em 1936 e é o mais popular de Israel, tendo a sua sede na cidade mais disputada do planeta. A Terra Sagrada, para pelo menos 3 religiões, é até hoje motivo de discussão, tensão e mortes no Oriente Médio. O território, até a publicação desse vídeo, é controlado pelo Estado israelense, de governo e maioria judaica. Só que os arredores do país são controlados e governados por uma maioria árabe e muçulmana. E assim como em quase toda a história, a religião caminhou com a guerra. A briga feia entre árabes e judeus remete aos tempos bíblicos e foi explicada de forma simples pelo jornal Nexo, em 2018. Para nossa história, é importante entender que os símbolos religiosos são fundamentais quando se trata de Jerusalém. E no futebol israelense, esse símbolo é o Beitar. Já no escudo, o clube carrega o Chanukiah, um candelabro característico da religião judaica. Além disso, a maior torcida, conhecida como La Família, até 2013, sempre teve orgulho de dizer com todas as letras que um muçulmano nunca tinha usado a camisa do clube, chegando até a levar faixas com mensagens racistas ao estádio. Só que o dono, Arkady Gaidamak, que estava brigado com essa parte da torcida, resolveu mudar essa história. No meio da temporada 2012-2013, o time estava indo bem no campeonato nacional, mas durante uma pausa, Gaidamak marcou um amistoso na Chechênia, um país de maioria muçulmana. A desculpa era promover acordos comerciais, mas assim que a delegação retornou para Israel, a torcida recebeu a notícia que acabou com o resto da temporada. Gaidamak tinha contratado 2 jogadores chechenos, ambos muçulmanos, os primeiros da história do Beitar, e na cabeça dos torcedores mais extremos, muçulmanos significava árabes. Mas por que o dono faria isso? De acordo com ele, foi justamente para escancarar o tamanho do racismo presente no Beitar. Eu nem sabia se os jogadores eram bons ou não. O importante é que fossem muçulmanos, disse ele em 2015. Zaur Sadaev e Dizabril Kadaev chegaram por empréstimo e já no primeiro treino sentiram o que teriam que enfrentar. Os torcedores foram à loucura. Vocês trouxeram árabes, não jogadores de futebol, cantava a torcida no CT. Isso era só o começo. A cada jogo, La Família inflamava as arquibancadas com gritos cada vez mais agressivos e prometeram não parar até que os jogadores fossem embora. Aqui está a torcida mais racista do país. Chegavam a cantar orgulhosos os extremistas. Em toda a passagem, rolaram casos como uma agressão de um torcedor adversário a um dos chechenos e também protestos e ameaças contra o presidente do clube, contando até com um coquetel molotov na sala de troféus do próprio time. A situação estava fora do controle, mas o auge das manifestações e a gota d'água para a permanência dos jogadores foi um gol. Isso mesmo, a razão máxima do futebol. E olha que nem foi contra. Mesmo depois de ser ameaçado pela torcida, o técnico Eli Cohen escalou Sadaev, que abriu o placar em uma das partidas mais importantes do campeonato. O estádio inteiro comemorou. Era um gol histórico, o primeiro de um muçulmano com a camisa amarela e preta. Mas depois de pouco mais de 1 minuto, os torcedores de La Família fizeram isso aí. Eles deixavam o estádio em protesto, se recusaram a torcer por um elenco em que um árabe faz gols. Depois disso, a ruptura entre torcida e time ficou cada vez maior. O que era um movimento de apoiadores extremos se espalhou para praticamente todos os fãs. O Beitar lutou contra o rebaixamento e cumpriu o resto da temporada quase sem nenhuma torcida na arquibancada. Era um verdadeiro boicote. Por fim, os 2 jogadores foram embora, o presidente demitido e o técnico também. Até a publicação desse episódio, nenhum outro jogador árabe foi contratado pelo clube, que não planeja fazer isso em breve. Essa história e todos os seus bastidores foi contada no documentário Pra Sempre Puro, ou Forever Pure, feito por uma cineasta contratada para acompanhar toda a temporada lá em 2013. É uma forte recomendação do Peleja para você que curte histórias que mostram que nunca será só futebol e que política e religião sempre tiveram ligados ao esporte mais popular do planeta. Para mais histórias desse tipo, comente, inscreva-se e acione o sininho das notificações para não perder nenhum episódio.